Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, capítulo 13, lá no versículo 21. Você gosta desse material? Dê o seu gosto, partilhe esse vídeo. Vamos orar a Deus, meu Pai. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz e por isso peço que o Senhor abra o nosso entendimento, despertando toda a nossa fé para a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Isso aqui é uma chamada de atenção muito forte, né? Porque ele falou para não nos enganarmos. Bom, nós temos a palavra de Deus, mas mesmo assim há pessoas que se aproveitam da palavra de Deus para enganar outros. Mas aqueles que buscam a Deus na palavra, é impossível enganá-los. Por isso que ele falou assim, se for possível, até os escolhidos. Até eles poderiam ser enganados. Por quê? Há pessoas que são tão convincentes no que falam, fazem, mas a intenção por trás do que elas querem é má. Por isso nós temos que estar sempre em espírito, para não cairmos nessa tentação. 23. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Olha, nós temos visto os desastres naturais, né? O problema climático se agravando dia após dia, e aí nós começamos a entender o porquê que o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Os sinais climáticos. No 27, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O comentário do versículo 31. Passará o céu e a terra. O Senhor Jesus declara fortemente a autoridade divina de suas palavras. O ser humano fala um incontável número de palavras por dia, resultado do seu estado de espírito, mas são passageiras e oscilantes. Por isso, há um infinito contraste entre a palavra de Deus e a nossa. Tudo aquilo que o Todo-Poderoso diz, inclusive por intermédio do seu Filho Jesus, é perpétuo e infalível. Por mais que as mentes incrédulas lutem para fazer as pessoas desacreditarem das Escrituras, elas jamais deixarão de se cumprir. E por mais que o céu e a terra pareçam inabaláveis, eles vão passar. Porém, o ser humano pode ter a garantia de que haverá vida eterna para os fiéis e condenação para os infiéis. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus é fiel, por isso que a palavra dele vai se cumprir. Cedo ou tarde vai chegar a hora de nós prestarmos conta. 32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus irá voltar, né? Ele falou que nem o Filho, quer dizer, nem ele mesmo, somente o Pai.
Então, na hora em que o Pai mandar, irá vir. Então, pelo andar das coisas, nós vemos que a volta do Senhor Jesus está muito breve, não falta muito. No desenvolvimento da tecnologia, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, tudo indica a vinda do anticristo muito em breve, e então a nossa ida para os céus. 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Sabe, quando ele diz olhai, para vermos os sinais, vigiai, para não vigiar não os outros, mas a nós mesmos, para nos mantermos fiéis, e a oração, que é a comunhão com Deus. Porque se você não sabe nem o dia nem a hora em que Jesus vai voltar, ele pode voltar a qualquer instante. Então, eu tenho que estar pronto, né? O que vale para a vida de uma pessoa que morre, por exemplo, agora, é como que ela estava com Deus naquele último instante, né? Não importa o passado dela. Por exemplo, a pessoa serve a Deus durante 50 anos da vida dela. Mas se nos últimos momentos da vida dela, ela guardou mágoa de alguém e ela então ela morre sem liberar o perdão, então ela também perdeu o perdão de Deus. 50 anos que ela serviu a Deus não serviram de nada. Mas se uma pessoa nunca serviu a Deus, mas no último instante de vida, ela diz, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela será salva. Mas aí você diz, então vou esperar para esse momento. Há pessoas que não têm essa chance, nem sabe se vai ter essa chance. Então, não brinque com isso. 34. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, porque vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Eu vi um demônio falando que ele trabalha justamente dentro da igreja para colocar o sono espiritual na pessoa. Esse sono não permite que ela entenda nada da palavra de Deus. Por exemplo, ela está ali ouvindo, mas é como se não estivesse. Ela está prestando atenção, mas é como se não estivesse. Ela sai da reunião, ela não lembra de nada. Então, há um sono que o diabo coloca nas pessoas, que é para que elas não se interessem pela palavra de Deus. Agora vamos ler Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Comentário, não ficará aqui pedra sobre pedra. Após ter proferido essas palavras, o Senhor Jesus deixou o templo e não retornou mais a ele. Cerca de 40 anos depois, sua profecia se cumpriu. Jerusalém foi invadida por legiões de soldados romanos e foi totalmente incendiada e destruída. Além disso, o templo foi saqueado e reduzido a um montão de pedras, conforme anunciou o Messias, e nunca mais se reergueu. Então, vai se reerguer, né, na volta do Senhor Jesus. O terceiro templo será erguido. E você pode acreditar, já existe tudo para que haja essa reconstrução. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Comentário, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Diante dessa pergunta dos discípulos, no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus começou o grande sermão profético sobre os acontecimentos finais que sucederão antes do seu retorno. Ele não falou nem o dia nem a hora da sua vinda, mas deixou os sinais para que todos fiquem atentos. E essa deve ser uma preocupação de todos os cristãos, né? O dia e a hora em que Jesus irá voltar e o final do mundo. Versículo 4. Jesus, respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O comentário,
diz os falsos cristos. É extremamente interessante o fato de Jesus ter começado o seu discurso profético dizendo que muitos virão em seu nome. Ele falou isso porque sabe que o espírito que tem agido neste mundo, desde a queda do homem, no jardim do Éden, é o espírito do engano. O povo de Israel ansiava pela chegada do Messias, pois cria que ele iria livrar a nação do jugo de Roma. A ideia que os judeus tinham é que ele iria reunir um grande exército para expulsar os romanos da sua terra. No entanto, não era esse o seu propósito, e sim levar o reino de Deus às pessoas. Assim, após a partida do Senhor Jesus, se levantaram muitos personagens que diziam ser os libertadores enviados por Deus. Muitos creram no que esses falsos mensageiros falavam e se juntaram a eles. Formaram grupos de revoltosos que foram massacrados pelas tropas romanas. Ao longo dos séculos, muitos falsos cristos surgiram no cenário mundial com ensinamentos demoníacos, falsas promessas de salvação, induzindo multidões ao erro. Há uns anos, muito grande atrás, um pregador falou o dia, fez uns cálculos e disse qual seria o dia em que Jesus iria voltar. E conseguiu com que as pessoas vendessem seus bens, muitas coisas, e se desfizesse, e quando chegou aquele dia nada aconteceu. Quer dizer, muitas pessoas aproveitam-se com essa questão aqui sensível para as pessoas. O que é mais importante? É você manter a fé, a obediência, Como diz lá em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência. E para o céu é uma bênção, para mim é. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, de tudo que nós estamos vendo hoje na nossa atualidade, é apenas o começo, não é o fim ainda. 7. Porque porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Comentário: guerras e rumores de guerras. Este sinal não se referia apenas às guerras que iriam acontecer nos anos seguintes em Israel, quando Jerusalém seria destruída, mas as que ocorreriam ao longo dos séculos entre reinos e nações. O mundo já passou por terríveis guerras que destruíram cidades inteiras e ceifaram a vida de milhões de pessoas. Mas esses conflitos não acabaram, pois constantemente ouvimos falar de lutas armadas que dizimam populações inteiras, principalmente no Oriente Médio. E a gente tem notado que as guerras provocam a fome, Os conflitos entre as nações causam problemas não somente local, mas em todo o globo terrestre. Por isso que, ultimamente, vem se pedindo um líder mundial para que ele entre em cena e ele possa trazer a paz mundial às nações. O comentário do versículo 7. Fomes e pestes. Este é mais um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Uma boa parte da humanidade já pereceu e vem perecendo por causa da fome e das epidemias. Aliás, a fome tem sido um dos mais graves problemas enfrentados neste mundo. São milhões de pessoas que não têm absolutamente nada para comer. Nestes últimos tempos, a tendência é que se intensifique ainda mais esse drama, pela escassez de alimentos e pelo aumento da pobreza. As pestes ou epidemias que duram séculos ceifaram a vida de milhares de pessoas em várias partes do planeta serão mais frequentes. Nós temos visto isso nos nossos dias, pois até mesmo doenças que eram consideradas erradicadas têm surgido em algumas partes do mundo, deixando as nações em estado de alerta. Os comentários da Bíblia do Bispo foram escritos antes da Covid-19, Mas nós podemos atualizar isso aqui. Hoje nós sabemos, por exemplo, antes da Covid, eu nunca parei para pensar como seria a epidemia, a questão toda, mas hoje nós podemos fazer ideia, Você lembra quando teve o lockdown? O mundo inteiro praticamente ele cessou o seu trabalho, fomos obrigados a estar em casa, quer dizer, para tentar travar uma doença que era intravável. Pessoas que não saíam à rua foram
contaminadas dentro de casa. Então, assim, é uma situação complicada a epidemia. E ela trouxe sérios e graves problemas para a economia no mundo inteiro. A guerra aqui na Europa, por exemplo, ela tem trazido fome também. A fome, ela tem trazido doenças, coisas ruins, porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus, ele comete o pecado. E o pecado tem por consequência a morte, né? A parte B do versículo, terremotos em vários lugares. Os terremotos já aconteciam naqueles tempos e vêm se intensificando em várias partes do mundo. O rastro de destruição deixado por eles é terrível. Alguns tremores de terra são leves, mas há outros tão intensos que devastam cidades inteiras, causando a morte de milhares de pessoas e graves problemas para a nação. Nós temos visto agora, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, em várias partes do globo terrestre, países que estão pegando fogo terrivelmente, um fogo alastrado para todos os lados, né? Então, uma coisa catastrófica e horrenda acontecendo, e também, ao mesmo tempo, enchentes. Às vezes, no mesmo país ou na mesma localidade onde se está pegando fogo, também está havendo enchentes. Então, cheias, né? Aí a gente para e pensa quantos sinais a pessoa precisa ver para poder colocar a vida dela em ordem e esperar a volta do Senhor Jesus, né? No 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O comentário diz assim: princípio de dores. Quando a mulher grávida sente as terríveis dores das contrações, ela sabe que está chegando a sua hora de dar à luz. Da mesma forma que as dores de uma mulher se intensificam à medida que o parto se aproxima. O crescente aumento dos enganos, das guerras, da fome, das pestes e dos terremotos mostram que a humanidade está perto do fim. Todos esses eventos são apenas alguns sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Nós estamos vivendo as dores de parto, mas é o princípio delas. Tudo que nós estamos vendo, né? Catástrofes, vulcões em erupção, não é um só não, são vários. Vulcão em erupção, os problemas climáticos no mundo inteiro, as altas temperaturas no verão, mesmo em inverno, altas temperaturas, quer dizer, o desequilíbrio na natureza, esses problemas de cheias, queimas, enfim, tudo isso é apenas o princípio das dores. O que você sente com isso? Eu tenho um temor imenso. Isso me renova no sentido de buscar ainda mais o meu Senhor Jesus e me manter na salvação, buscando e permanecendo até o fim. Bom, os dias são trabalhosos, temos que nos manter firmes. Bom, vamos dar continuidade depois à meditação desse capítulo. E você, o que você tem feito para guardar a sua salvação? Deus abençoe.